Olá pessoal, tudo bem? Vos prof. Afonso Henriques, mais uma vez aqui com vocês. Nessa unidade pessoal, nós vamos estudar sobre quádricas. O assunto de quádricas em geometria analítica é fundamental para, além de entender, de explorar esse conhecimento na própria geometria analítica, ela tem uma utilidade importantíssima no estudo de cálculo diferencial integral, principalmente na parte que vamos começar a trabalhar com funções de mais de uma variável. Então, vamos lá, pessoal. O que é uma quádrica? Então, uma quádrica, ou simplesmente quádrica, é toda equação do segundo grau nas três variáveis x, y, z, cuja sua estrutura algébrica ou modelo teórico algébrico dessa superfície quádrica, ela é dada pela essa equação. Então nós temos lá as três variáveis x, y, z, certo? Ela envolve uma equação do segundo grau, onde temos a primeira potência aqui, ó, ax ao quadrado, a segunda potência temos o coeficiente b e o y ao quadrado, na terceira c, z ao quadrado. A próxima, ela vai utilizar as duas variáveis em cada parcela. Temos aqui na primeira parcela que aparece, temos o x, 2d, x, y. Logo, o próximo é 2 com coeficiente 2e, x, z. Depois nós temos 2f, y, z. Observe que aqui temos o x, y, aqui x, z e depois y, z. Isso explorando exatamente os planos coordenados, os plano x e y, o plano x e z e o plano y, z. Depois vamos observar cada variável, x, y, z, também com seus respectivos coeficientes. Então, mais mx, mais ny, mais pz, mais uma constante qualquer que é igual a zero. Então, essa estrutura, esse modelo teórico, ela vai alimentar todos os tipos de superfícies quádricas que vamos estudar. Bom, nessa representação, como a gente já estava falando de coeficientes, né? Nessa representação A, B, C e D, I, O, F, elas não podem ser simultaneamente zero, ok? Um deles pode assumir zero, ou dois, mas os três não podem ser simultaneamente as três variáveis, né? Os coeficientes se anularem simultaneamente, não. E aí que a gente pode observar, quais as superfícies são interceptadas por planos coordenados ou planos paralelos aos planos coordenados, eles vão gerar curva. E essas curvas vão ser denominadas de cônicas, né? Aquelas cônicas que a gente estudou em geometria analítica no plano. E nessa interseção, essa cônica vai ser denominada de traço. E aí, quando temos vários traços, ou seja, vários planos paralelos ao plano coordenado interceptando a quádrica, vamos ter vários traços. E esses traços, quando projetados no plano coordenado conveniente, ou seja, o plano paralelo a todos os planos que estão gerando os traços, nós vamos ter então as curvas denominadas curva de níveis, né? Ou traços denominadas curva de nível. Se a gente observar, por exemplo, no plano de equação y igual a zero, ou seja, todo lugar, deixa eu ativar, ou seja, todo lugar que tiver
onde a gente tiver y, por exemplo, aqui essa parcela tem y, onde mais essa parcela tem y, essa parcela aqui tem y. Então, substituindo por zero, a gente vai ficar só com essa equação. Observa que não tem mais y. Isso significa dizer que a superfície de equação, dessa equação, foi interceptada por plano de equação y igual a zero, e essa interseção é uma cônica, tá? É uma cônica. Guardem isso. São teóricos, conceitos teóricos fundamentais, e serão úteis também mais na frente, nos assuntos mais na frente, dentro do cálculo diferencial. E aí, dentre essas quádricas geradas por essa equação, nós vamos tratar as quádricas centradas e as quádricas denominadas não centradas. E depois vamos ver as cônicas e paraboloides. Então, olha só. A quádrica centrada é toda a superfície quádrica que vai ser escrita no registro algébrico pela seguinte equação. Ou seja, o modelo teórico que a gente tem que mobilizar é essa. Isso é produzido, então, esse é o resultado dessa equação geral das quádricas. Observem que nessa estrutura nós temos o x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado. Essas parcelas, cada uma é multiplicada por 1 sobre uma constante ao quadrado. No caso da primeira, do x, nós temos o x ao quadrado sobre a ao quadrado. No caso de y ao quadrado sobre b ao quadrado. E no z ao quadrado sobre c ao quadrado. E os coeficientes, então os coeficientes de modo geral temos exatamente os dois sinais, adição e subtração, certo? Adição e subtração aqui também, adição, subtração, subtração. Bom, mas no tratamento específico, vamos considerando uma dessas equações com a combinação dos sinais, ok? Então, qualquer uma dessas equações vai ser denominada de cônica ou cônica reduzida. A cônica, né? Ela é reduzida, que vamos denominar, de certa forma, por superfícies quádricas concentradas, centradas. Então, essa centrada significa dizer que centrada na origem do sistema de coordenadas. Bom, esses sinais aqui, ó, vão combinando, né? Essa combinação significa dizer aqui, se a gente utilizar o sinal positivo, e aqui também positivo, e aqui também positivo. Nós podemos alternar, mas essa combinação de sinais vai nos permitir obter apenas 3 tipos de superfícies que nós vamos estudar. Ok? Então, as possíveis combinações de sinais nessa equação 2, elas permitem concluir que existem apenas 3 tipos de superfícies a parte gerada pela essa equação aqui. Bom, e aí esses 3 é conformidade aos sinais. Os 3 sinais podem ser os 3 positivos, 2 positivos ou apenas 1 positivo nessa mesma equação. Bom, se os referidos coeficientes, todos esses coeficientes forem negativos, então não vai existir o lugar geométrico. Por que a gente está falando agora do conceito de lugar geométrico? Porque esse lugar geométrico é o conjunto de pontos que satisfazem a equação que a gente considerar. Esse conjunto de pontos consiste exatamente numa curva. E essa curva que vai ser denominada de elipsoide. A superfície é elipsoide, a outra superfície hiperboloide e cônica. Então, essas 3 são produzidas a partir da combinação dos sinais aqui. Tudo bem? Bom, e aí, como a gente falou de
do tipo de superfícies, a primeira que apareceu lá, a elipsoide. E como é que é a elipsoide? Uma elipsoide, na elipsoide então vamos ter todos os coeficientes das variáveis vão ser todas positivas. Então, vamos ter essa equação, essa é produzida naquela equação anterior, a geral, para quádricas centradas. Então, sempre que a gente tiver x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, isso significa dizer que estamos nos referindo da equação da quádrica denominada elipsoide. Tudo bem? E aí, a representação da elipsoide no registro gráfico vai ter essa estrutura que nem uma melancia ou a bola americana, beleza? Então tem a bola americana, futebol americano, tem o formato de uma elipsoide. E aí acontece que os coeficientes de x, de y e z, todos nesse primeiro são números reais positivos, tudo positivo. E os valores A, B, C, todos são descritos com metade da medida de cada eixo que a gente está falando, conforme podemos observar aqui. Então, dizendo que esse valor de A, a gente vai olhar agora no eixo X, aqui o eixo X, e aqui o eixo Y, e esse aqui vertical é o eixo Z. Então, a distância daqui até nessa posição, isso aqui vale A. Agora, de lá do outro extremo para cá, vale 2A. Certo? Então, a metade de 2A é A. E aqui, ao longo do eixo Y também, ao longo do eixo Y, nós temos o menos B e B. E aí, essa distância, esse valor de B, é exatamente a metade dessa medida daquele extremo lá para cá. E no Z, idem, né? O Z também vem de menos, nesse menos valor aqui, menos Z até Z. Então, essa descrição está nos referindo a essa representação do elipsoide no registro gráfico, ok? Bom, como a gente já falou anteriormente, os traços de uma quádrica, os traços de uma quádrica são cônicas, certo? Então, observa que o traço, estão vendo aqui, esse é um traço. Esse traço é gerado pelo plano XY, que se intercepta a quádrica e gera essa elipse. E aqui é a interseção com o plano de equação y igual a 0. E com y igual a 0 interceptando essa quádrica, vamos ter também uma elipse. E se a gente olhar agora esse plano, o plano YZ, também vamos ter uma elipse. Então, as interseções pelo planos coordenados, com planos paralelos aos planos coordenados, vão gerar sempre as cônicas. E nesse caso, as cônicas são elipses. Bom, por quê? Porque então, acontece, quando Z igual a 0, aqui como já estávamos falando, quando Z igual a 0, a gente vem nessa equação, da elipsoide, com Z igual a 0, nós vamos obter exatamente o que? O x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, porque o z é 0, tá? O z é 0. Bom, essa aqui é uma equação da elipsoide, da elipse, aliás, no plano XY. Bom, aí nós podemos falar agora da elipsoide de revolução. A elipsoide de revolução, ela é de revolução quando o valor de A e de B, quando o valor de A e de B eles forem iguais, certo? O valor daqui igual ao valor daqui. Então vamos ter, se forem iguais, vamos ter exatamente a elipsoide de revolução, tá? Bom, e aí, é isso que acontece. Aqui, se a gente fizer o valor de A está igual ao valor de C,
Essa é uma elipsoide de revolução. E essa aqui de revolução em torno do eixo Y, o que tiver com valor diferente dos outros aqui no denominador. E o traço, novamente, no plano de equação x igual a zero, também é uma elipse, ok? E essa revolução, com a revolução em torno do eixo, vão tendo vários traços paralelos ao plano, né? Em planos paralelos ao plano YZ, plano YZ. Esse aqui é o plano YZ e os traços que ele vai gerando são essas elipses com esse formato. Então, tratar de elipse, vamos ter a elipse, a elipsoide, os traços são elipses, e a elipsoide de revolução, isso significa dizer que pelo menos um desses coeficientes, vamos olhar aqui no geral, um desses coeficientes são iguais. Ou olhar A igual a C, ou A igual a B, ou B igual a C, ok? Quando isso acontece, estamos tratando de elipsoide de revolução. Guarda esses nomes e a estrutura algébrica, aliás, geométrica, e assim como a equação correspondente, guardem aqui na mente porque vai ser útil em várias situações mais na frente. Ok, pessoal? Então, começando a nossa unidade, que é a quarta unidade, tratamos conceitos de elipsoide e elipsoide de revolução e a definição geral que a gente apresentou logo no início dessa aula, ok? A gente se encontra na próxima aula. Sucesso, pessoal, e bons estudos!